Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada do podcast sobre liderança, produzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre por que RH e líderes adoeceram. Não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Já pega a sua xícara de chá ou de café, a sua garrafa de água, quem sabe a sua taça de vinho para bater com a gente esse dedo de prosa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que está vindo por aqui pela segunda vez. Seja muito bem-vinda, Ananisa, e eu já quero que você se apresente aqui para nossa audiência maravilhosa. Olá, Fernanda e audiência, que prazer estar aqui de novo. Vamos lá. Bom, eu sou Ananisa de Souza, sou especialista na área de gestão de pessoas, trabalho nessa área, inclusive, né? E também sou formada em administração, fiz especialização em coaching, fiz um mestrado na área de gestão do conhecimento e gestão de pessoas. Atuo também como professora universitária, então fiz uma faculdade, uma licenciatura em educação física, com especialização em docência do ensino superior. Gosto de dançar, dança de salão, então as coisas vão se misturando. E é isso aí, estou por aqui. Muito legal, Ananisa, é uma honra te receber novamente aqui no nosso podcast sobre liderança. E a Ananisa é idealizadora, né, do Congresso de RH, que acontece há 8 anos em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, pertinho aqui de mim. E a Ananisa foi convidada exatamente para falar sobre o tema que vai ser abordado nessa edição. Primeiro, Ananisa, eu queria te perguntar uma coisa, né? Como é que estar vivendo a 8ª edição? Se você pensasse lá na primeira, que eu não faço ideia que você passou, e hoje você está na 8ª, como é que é olhar para trás assim e falar assim, nossa, eu estou na 8ª, quem diria? Então, um grande desafio, né, Fernanda? Mas assim, claro que lá na primeira a gente não tinha experiência nenhuma, né? Eu não sabia se as pessoas iam gostar da proposta, eu não sabia se as pessoas iriam no evento, eu não sabia nada, né? Se eu ia conseguir os palestrantes, se eu ia conseguir patrocinadores, a gente não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer. E a gente começou com meio dia de evento, com uns 6 parceiros, para um grupo de pessoas, né? Os congressistas eram praticamente estudantes, né? E aí a coisa foi tomando forma, esse primeiro aconteceu, foi muito bem falado, né? As pessoas gostaram muito, quem participou elogiou muito, e aí a gente conseguiu entender como que um evento desse tipo acontece, né? E aí deu um gás para a gente continuar fazendo, né? Então todo ano é um gás para o novo, né? Para o próximo. E é assim que a gente vai trabalhando. E eu tô falando sempre a gente, mas sou eu, né? Porque, em regra geral, claro que a gente não faz nada sozinho, né? Nem é a minha intenção isso acontecer. Mas, assim, toda
o pensamento por trás do evento sou eu sozinha, né? Então, o primeiro foi, e assim, e os outros todos, eu que fico pensando, eu que fico correndo atrás das coisas, né? De conseguir palestrante, de conseguir que as pessoas tomem conhecimento do evento. Claro que depois que a coisa já está formatada, aí lá no dia a gente tem voluntários que ajudam, né? Tem muitos embaixadores, né? Muitos amigos que participam do evento desde o primeiro, então já se tornaram embaixadores, né? Então essas pessoas ajudam muito, porque ajuda a divulgar, ajuda participando, ajuda falando do evento para outras pessoas, né? Isso tudo faz parte de um conjunto, né, de coisas que são muito importantes para o evento acontecer. Mas o ponto principal disso tudo é que eu sempre tomo muito cuidado com isso, é que assim, hoje as pessoas confiam no meu trabalho como organizadora do evento. Então eu me sinto muito responsável por isso e tomo muito cuidado para que isso não se perca, né? Porque você confiar no trabalho de outra pessoa é algo que a gente, né, tem que fazer o tempo todo, tem que cultivar o tempo todo, e mesmo assim, às vezes, qualquer vacilada que aconteça, a gente pode perder essa confiança, né, que as outras pessoas depositam em você. Então, eu acho que o ponto principal aí é que, assim, eu costumo dizer que o que eu combinei está combinado, né? Então eu tento, claro que assim, ao longo dos anos isso foi melhorando muito. Hoje a gente faz documentos, faz termo de contrato, né? Ali para todo mundo que está participando, a gente faz contrato com os voluntários, mas no início foi tudo de boca, né? Foi tudo porque as pessoas me conheciam, foi tudo porque, né, já existia ali o meu nome como um nome de RH e que as pessoas confiavam, né? E aí depois com o andar, né, com a evolução do evento, isso ficou até um pouco mais fácil, né? Porque aí as pessoas já têm o que olhar para trás, né? O primeiro foi o grande desafio. Agora as pessoas, toda vez que alguém me procura, quero saber do evento, eu falei, dá uma olhadinha lá no nosso site, no nosso, né, no nosso perfil no Instagram, no LinkedIn, tem todo o histórico, então a pessoa já tem para onde olhar, né? O primeiro não tinha nada, era só a confiança num sonho, né? Hoje já tem muitas evidências de que esse sonho tem se concretizado, né? Mas assim, para cada um que acaba e começa outro é um desafio, né? É sempre um desafio e é sempre também muito interessante, porque a gente tem que se superar em termos de criatividade, né? De novas práticas, enfim. Sim, com certeza. Eu acredito, né, que um exemplo que você deixa, né, pra gente é a constância, a persistência. Acho que vale muito a pena a gente pensar, né, quem está ouvindo a gente aqui nos seus projetos, né, pessoais ou profissionais. Muitas vezes a gente, antes de colocar em prática, já desistiu, né? Já abriu mão porque não tem tudo perfeito. É muito importante quando você coloca, né? A gente começou lá atrás, há 8 anos atrás, né? Não tinha nada, tinha uma ideia e algumas pessoas que queriam colaborar. Então, porque assim, muitas vezes na nossa cabeça a gente quer montar uma coisa para começar grandiosa, né? E eu vejo que muitas vezes essa questão é que para muitas das pessoas, ao invés de ser algo que vamos começar pequeno, mas vamos começar, né, do que querer logo uma coisa grandiosa e não ter como sustentar. Exatamente. E, na verdade, isso é importante, Fernanda, comentar, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo, né, ficam pensando, mas ela já começou com algum grande apoio, ela já tinha uma equipe, Gente, eu não tinha nada, eu só tinha a vontade de fazer, né? E toda vez, por mais que agora já tenha um histórico que é muito importante, já tem consolidada a confiança que as pessoas têm que o evento vai acontecer e que ele vai ser bom, isso, né, claro que ajuda muito, mas toda vez que eu começo um evento, eu não tenho nada, né? Porque, assim, nada que eu digo de recurso, né? Então, assim, quando a gente começou lá atrás, em 2019, existia só o sonho e algumas pessoas acreditando nesse sonho junto comigo, né?
o local onde eu fiz o evento, as pessoas que me ajudaram na época a organizar, uma meia dúzia de parceiros que estiveram lá e que estão comigo até hoje, isso que é importante, né, também ressaltar, porque assim, se a gente percebe se o evento não foi bom, o parceiro no ano seguinte não quer participar. E na verdade com a gente, graças a Deus, acontece o contrário. A gente tem muitos parceiros que estão conosco desde o primeiro e a cada ano a gente tem mais pessoas procurando para participar do evento. Esse ano mesmo, um evento que vai acontecer em abril, desde início de outubro eu já não tinha vaga para a feira de negócios, já estava lotado, e até hoje eu tenho gente procurando. Ah, Nanisa, não surgiu não um espaço na feira, enfim, e tem sempre alguém querendo participar. Então isso que é importante, né? Mas toda vez que eu começo o evento, eu tô zerada de recurso. Por quê? Como o intuito do evento não é gerar renda, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho outras atividades, a intenção não é ser um evento comercial, então praticamente tudo que a gente arrecada, a gente usa no próprio evento, né? Para fazer um kit, para fazer um brinde, para viabilizar a vinda de um palestrante que de repente vem de longe, enfim, com o próprio coffee break que a gente serve no evento. Então isso tudo, o local do evento é alugado, então tudo é custo, né? Então o que a gente vai arrecadando, a gente vai usando para subsidiar o próprio evento, né? Então, quando encerra um evento, a gente vai começar o próximo, a gente começa de novo zerado, né? Com a poupancinha zerada, limpa, e a gente começa arrecadando de novo. E um fato bacana, Fê, que eu acho que é importante a gente comentar, que geralmente também, em todos os eventos, eu faço uma doação para alguma instituição de caridade da cidade. Então, assim, sobrou alguma coisa? Porque as pessoas ficam imaginando, né? Ninguém põe a mão na massa para fazer, mas para falar sobre, todo mundo tem uma ideia. Aí pensa, não, claro que ela está ganhando dinheiro, né? Sim, claro que tem uma renda, mas em regra geral, é para custear as minhas próprias despesas, combustível, né? Meu tempo, enfim. Mas também o que a gente tem de retorno, a gente faz doação todo ano, né? Então, geralmente, quando a gente vende algum brinde no evento, né, alguma coisa, a gente direciona essa renda para doação para alguma entidade aqui da cidade. Então, geralmente, eu direciono para idosos ou crianças, né? Então, isso aí, por isso que a gente sempre inicia a poupancinha zerada para o ano seguinte, né? E você me fez lembrar, né, de uma palestra do Bernardinho que eu assisti aqui em Friburgo, acho que tem 2 anos isso, e ele trouxe esse conceito, né, do começar do zero. Então, quando ele ganha um campeonato, né, ele precisa tirar da cabeça dos jogadores essa vitória, porque essa vitória não garante nada, né, não garante as próximas vitórias. Então, é muito legal você trazer essa questão para a gente refletir aqui, porque é começar do zero. Já tem uma história? Já tem um legado? Sim, mas é começar do zero. E aí vem como se superar, né? Como fazer melhor do que as outras edições, né? Pensar no tema, em tudo que está acontecendo no mercado. Então, assim, eu fico extremamente feliz de estar com você aqui pela segunda vez. Estou muito feliz de poder participar, né, dessa vez numa roda de liderança, vai ser incrível. Eu descobri, né, o seu congresso ano passado, então demorou bastante tempo para eu descobrir. Isso traz aqui, né, a consciência de que tem muita gente que ainda não sabe e que a gente precisa divulgar para que essas pessoas saibam e possam participar, tá? Então, no final, a Ananisa vai deixar o contato, o Instagram, porque ainda temos vagas para você participar desse congresso, e vai ser uma honra se você puder estar com a gente nesses 2 dias tão especiais, né? Estamos na 8ª edição de um congresso de sucesso. A escolha do tema, Quem Cuida de Quem Cuida, para este ano, parece um grito de alerta, quase um desabafo do mercado. O que você, como idealizadora e observadora atenta do mundo de RH há tantos anos, viu ou sentiu que te fez dizer, chega, precisamos falar sobre quem cuida dos cuidadores? Qual foi a gota d'água, Nanisa? Então, Fê, eu acho que tem muito a ver com o que eu
ouço no mercado, né? Não é muito a minha experiência pessoal, e eu depois vou te falar por quê, mas de modo geral, eu ouço muito o mercado, né? Porque além de trabalhar na área há muitos anos, eu mobilizo um grupo de profissionais aqui na cidade também, participo de diversos outros grupos, de todas as regiões do país, e também dou aula em faculdade, então a gente acaba ouvindo muita coisa, né. E é importante, a gente ouvir, porque a gente começa a perceber o que que as pessoas estão sentindo, né. E eu comecei a observar isso, principalmente nesse período pós-pandemia, né. A pandemia passou, mas muita coisa se revelou a partir dessa pandemia, né. E a gente começou a observar isso, que assim, quem está cuidando das pessoas, né? Porque o papel do RH, geralmente, dentro das organizações, e não é só o RH, é o próprio o cuidador de idosos, é o professor dentro de sala de aula. Alguém está sempre cuidando, mas quem cuida dessas pessoas que estão cuidando? Na maioria das vezes, a gente percebe que não tem ninguém cuidando. Né. Então foi para isso que a gente, colocou esse tema, para meio que chamar atenção para isso. De fato, quem está cuidando, né, dessas pessoas que precisam de apoio? A pandemia mostrou, revelou isso, né. Quem cuida dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, daquelas pessoas que estão ali na linha de frente? No geral, ninguém. A mesma coisa acontece dentro dos RHs. O RH faz tudo para a empresa, né, faz, festa de aniversário, pensa no brinde do Dia das Mães, do Dia das Crianças, né, faz ação o tempo todo para elevar a moral, né, dos colaboradores, motivar, estimular aquilo ali, fazer com que a cultura rode dentro da empresa. E quem para olhar o RH, né? O que que a gente vai fazer pelo RH? E na maioria das vezes o próprio colaborador dentro da organização, ele olha para o RH, mas ele não olha para o RH entendendo que o RH também é funcionário, né. Ele acha que o RH é um ser extraterrestre, né, porque ele nem é dono, ele nem é diretor, nem é funcionário, né, é um extraterrestre que está ali equilibrando a corda, né. Então eu acho que, foi mesmo um grito, mas no sentido de criar consciência, né, que as pessoas parem para pensar nisso. Nós mesmos, né, o próprio RH precisa pensar nisso. Sim, com certeza. Eu, como RH, vejo que ainda falta muita empatia, né, pelo nosso trabalho, sabe. Existe um extremo de exigência, né, de sempre querer, você tem que fazer, você tem que resolver, você não é RH, você não está aí para isso, e falta na outra ponta empatia. Tá bom, eu sou RH, mas eu também sou ser humano, eu também erro, eu também sou vulnerável, então falta ver a gente como um ser humano e não como uma máquina que tem que acertar tudo, que tem que ajudar todo mundo ao mesmo tempo, que tem que fazer a empresa crescer a qualquer preço, a qualquer custo. Então eu vejo muito e a importância, a gente trabalha muito para reconhecer as pessoas, né, isso geralmente é um viés do nosso trabalho e pouco as pessoas nos reconhecem, né, tipo, é obrigação, tem que reconhecer, isso é obrigação sua. Não, e outra coisa, Fê, que eu percebo muito, é assim, o empresariado, de forma geral, né, o dono, o diretor, ele acha que o RH tem que pensar só na empresa. A gente fica ali pensando nos 2 lados, que é o papel estratégico de RH, e o colaborador acha que a gente também só está pensando na empresa. Então, muitas vezes, o próprio colaborador não traz para a gente né, as informações necessárias, porque ele acaba achando que a gente não está ali fazendo esse papel que deveria ser. E, na maioria das vezes, a gente está, só que ele não tem essa consciência. E outra, às vezes também a pessoa acha que o RH bom é aquele que diz sim para tudo. E na verdade também não é, né. A gente fica ali meio que igual pai e mãe, né. Porque o pai e mãe, para ser bom pai e mãe, ele precisa muitas vezes dizer não para os filhos. E é o nosso papel dentro da empresa, né, a gente
tá ali também para educar, para disciplinar, para, né, para colocar ordem nas coisas, né? Exatamente. É a mesma coisa que eu falo para os meus líderes. A gente tem que aprender a desagradar. Faz parte. Porque se a gente agrada o tempo todo, a gente está se desagradando. E muitas vezes a gente não vai conseguir sustentar esse agrado. É exatamente isso. Então, né, a gente tem que ir para esse lugar do que é possível, do que é viável, e aí para ambos, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Sim, sem dúvida. E é um desafio, né? Sempre é um desafio. Sempre. Mas é aquilo que você falou, né? Às vezes o ponto de vista do colaborador, ele só consegue enxergar o ponto de vista dele, né? A empresa só dela. E a gente precisa estar enxergando esses dois pontos aí para a gente chegar numa equidade, né? Em algo que possa ser bom para ambos, com certeza. Bom, muitas vezes a responsabilidade pelo cuidado recai totalmente sobre a empresa. Mas a gente sabe que a mudança é muito mais complexa, né? O buraco é bem mais embaixo. Na sua visão, como a responsabilidade de cuidar de quem cuida se divide entre o próprio colaborador, a liderança e o RH e a cultura organizacional como um todo, onde o jogo realmente vira? Então, Fê, não tem resposta certa e errada nessa pergunta, né? Primeiro porque cultura, cada empresa tem a sua, e também não tem certo e errado nisso, né? Na minha opinião. O que tem é a pessoa certa no lugar certo, porque tem perfis e perfis de profissional, e também tem culturas e culturas. Mas, na minha opinião, onde o jogo vira é no autoconhecimento, seja do profissional, né, de qualquer área, também se aplica para os líderes e muito mais para o RH. Então, lá atrás, quando eu falei, não é muito a minha realidade, porque eu sou uma pessoa que tem um autoconhecimento alto, assim, bem alto. Eu sei exatamente o que me afeta, eu sei exatamente o que me machuca, eu sei onde eu posso ir, qual é o meu limite, enfim. E isso não é hoje, né? Foi uma evolução. A gente não foi sempre assim, né? Claro que lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha esse nível de maturidade. Claro que tem coisas que ainda me afetam, tem, mas eu já sei evitar algumas coisas. Então, na minha opinião, assim, para o RH não adoecer, esse profissional precisa primeiro saber se ele está no lugar certo, se de fato é trabalhar com o RH que ele quer, e outra é o autoconhecimento, de forma geral, né? Não só com esse foco no profissional, mas de modo geral. E assim, para tudo, né? Para todos os profissionais, porque o próprio cuidador de idosos, né? O professor, os médicos, né? Todo o pessoal da área da saúde, que tem esse foco muito no cuidado, né? Ele precisa saber se ele está no lugar certo, ele precisa ter essa consciência. Porque eu me lembro, Fê, assim, quando eu entro no primeiro período dos cursos que eu dou aula, geralmente eu pergunto para os alunos, né? Por que você escolheu esse curso ou aquele, enfim. E geralmente a maioria das pessoas me diz, porque eu acredito que esse seja o curso que vai me dar meu maior retorno financeiro. E aí já está todo o erro da profissão, né? Porque a gente não vai ter o melhor retorno financeiro se a gente estiver fazendo alguma coisa que a gente não gosta. Até no processo seletivo, quando eu faço entrevista, às vezes a gente pega aquele currículo muito diverso, né? Tem gente que faz um pouquinho de tudo, por conta de necessidade mesmo, né? E eu sempre pergunto pro candidato, de tudo isso que você tem no currículo, o que te dá mais prazer? Qual é a atividade que você mais gosta de executar? Porque é ali que ele vai ter a entrega, a melhor entrega, né? Então, eu geralmente faço isso e anoto no currículo, e se não for para aquela atividade que eu estou selecionando, eu deixo lá para uma vaga futura, mas eu evito ao máximo colocar a pessoa numa situação em que ela não vai ficar confortável, por mais que ela esteja precisando do trabalho, né? Então, eu acho que o grande pulo do gato é isso aí. Eu gostei do que você trouxe falando sobre autoconhecimento, né? Da importância da gente buscar isso, né? Enquanto RH, enquanto líder, ou em qualquer posição que a gente esteja na empresa, pensando exatamente nisso que você está falando, né? Porque
acho que o mundo levou a gente, Annalisa, por muito tempo a não questionar se o que a gente estava fazendo era gostoso, era divertido, se a gente gostava. O importante era pagar os boletos, né? Hoje a gente vive uma nova realidade, inclusive trazida pela nova geração, de que a gente precisa se questionar sobre isso. Poxa, realmente eu faço o que eu gosto? A gente chega à conclusão de que muitas vezes a gente adoece porque a gente está vivendo num automático onde a gente não consegue perceber exatamente o que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente para perceber que aí vem uma doença, né, que aí você tem que parar. E tem gente que nem mesmo com uma doença consegue parar. Eu estava hoje, encontrei um amigo de trabalho que eu já não via há muito tempo e ele comentou, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Aí contou um pouco as questões dele e falou assim, poxa, minha esposa tá com câncer de tireoide. Aí eu falei assim, cara, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu já tive, tô aqui, dá para vencer, é um dos cânceres mais fáceis da gente vencer. E aí ele falando assim, pois é, mas ela não para de trabalhar. E aí eu falei assim, pois é. Quando vem uma doença, chega o momento da gente parar para rever a nossa vida. Não é para a gente continuar do jeito que a gente estava. Então, trazer essa consciência para quem está ouvindo a gente aqui, né, para entender qual é o seu limite, que o seu limite não pode ser igual ao limite do outro. Às vezes o outro vai andar 10 quilômetros a mais, mas você não consegue e está tudo bem, você precisa descansar. Se a gente for falar de nós mulheres, né, Ananisa, a gente não foi ensinada a descansar. A gente foi ensinada, está parada por quê? Por que não está fazendo isso? Por que não está fazendo aquilo outro? Então, a gente olhar para isso, olhar para a gente, que eu acredito muito que o melhor exemplo tem que vir da gente. A gente pode falar muito sobre o assunto, a gente pode debater, mas se a gente não consegue dar esse exemplo na nossa vida, dificilmente as pessoas, né, vão sentir verdade nisso que a gente está falando. Então, olhar para as nossas questões, fazer o nosso exercício de casa para que a gente possa influenciar outras vidas, para que as pessoas possam entender que o ambiente de trabalho não é um ambiente que é para se adoecer, muito pelo contrário, a gente pode ser muito feliz nesse ambiente. Só que entra nisso que você falou também, eu preciso estar no local certo, na função certa, na empresa que eu desejo trabalhar, né? E deixar de ver o trabalho, eu sei que todo mundo tem necessidade, o dinheiro é importante, mas deixar de ver o trabalho como aquilo que vai pagar os meus boletos. Mas, na verdade, aquilo que vai me trazer cada vez mais satisfação, né? Isso vai me trazer mais saúde, obviamente. E um exemplo prático, Fê, a própria questão da organização do Congresso. Se eu fosse pensar só o trabalho que ele dá, eu já teria parado. Imagino. Certo? Porque, assim, é muito trabalhoso. Né? Dá muito trabalho fazer, organizar, pensar em tudo, e você tem que ter uma organização, senão as coisas não acontecem, as pessoas não estão na mesma velocidade que você. Eu falo 1000 vezes a mesma coisa com todo mundo, e na hora, pertinho do evento, o pessoal começa a perguntar tudo. E é isso, entendeu? Então, assim, eu falo, exemplo, preciso de 200 kits, né, para colocar lá no kit do congressista, 200 brindes. Aí a pessoa, tá, aí pode vir pegar. Aí eu vou pegar, tem 100 itens. Eu falei, gente, mas eu pedi 200, porque 100 não vai ser suficiente, sabe assim? Então, essas coisas acontecem o tempo todo. Se eu fosse me estressar toda vez que isso acontecesse, eu já tinha, né, passado mal com o congresso e, assim, eu levo muito de boa. Só que eu também sou muito transparente. Então, eu dou bronca nas pessoas, eu cobro toda hora, eu falo insistentemente, porque, assim, por experiência, se eu não falar, a pessoa vai fazer errado ou não vai fazer. Né? Então, assim, são raras as pessoas que eu falei uma vez e vai funcionar. Mas eu entendo, é muita coisa na cabeça das pessoas, né? Todo mundo hoje em dia tem muita informação, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí, às vezes, eu começo a organizar o evento com 1 ano de antecedência, né? O próximo vai acontecer em abril, quando chega em maio, eu já estou organizando o de 2027, já comecei a organizar. Então, quem fecha comigo com essa antecedência, eu vou falar alguma coisa lá em maio, aí quando chega no meio do ano eu falo de novo, aí quando tá chegando mais perto eu falo de novo, porque a pessoa não vai
guardar isso lá na memória. A maioria eu falo, aí a pessoa me pergunta, eu falo, já te mandei. Ah, mas eu já perdi a mensagem, não sei o quê, me manda de novo. Enfim, é isso o tempo todo. Agora, por exemplo, que está chegando perto, falta um mês praticamente para o evento, agora todo mundo quer saber de tudo. Um monte de coisa que eu já falei ao longo do ano. Mas aí eu nem deleto as mensagens, tá tudo, meu celular fica super carregado, porque eu guardo tudo para poder mandar para a pessoa, ó, já te mandei no dia tal, tal coisa. É assim que funciona, mas me dá prazer fazer, né? Então eu tenho que É isso, e estamos no 8º. estamos no 8º. Vamos ver até quando eu aguento. Exatamente. O Congresso vai reunir grandes mentes para debater esse tema. Eu sei que você não pode entregar o ouro, mas se você pudesse dar um spoiler do bem, uma provocação ou uma única ideia que será discutida no evento e que você acredita que tem o poder de virar o jogo para um líder ou profissional de RH que está nos ouvindo agora e se sentindo altamente esgotado, qual seria? Boa pergunta, Fernanda. Realmente eu não posso dar muitos spoilers, mas assim, o evento ele é sempre diferente um do outro, então por isso que é sempre legal quem já participou voltar a participar. Para esse evento, as novidades que a gente vai ter são várias atividades que fogem do dia a dia operacional das pessoas. Então vão ter muitas atividades que diretamente não está relacionada com o trabalho, mas que vai te ajudar a trabalhar de forma mais leve. Acho que é esse o spoiler. Muito bom, maravilhoso. Annalisa, passou voando aqui o nosso tempo. Passa muito rápido, né? Eu queria que você falasse sobre o Congresso, os dias onde as pessoas podem comprar o ingresso. Bacana. Então, o evento vai acontecer nos dias 9 e 10 de abril, é uma quinta e sexta-feira, aqui em Petrópolis, no Instituto Teológico Franciscano, que é um ambiente, né, que ali tem várias atividades nesse instituto, né? Tem uma biblioteca maravilhosa, que é a maior em acervo teológico da América Latina, além de ser linda. Existe a faculdade de teologia presencial acontecendo lá, existe o polo da Universidade de São Francisco, com vários cursos de EAD, fazendo aqui a propaganda do espaço, mas é um espaço lindíssimo, né, Fernando? Você conhece lá. Um jardim maravilhoso, extremamente agradável. Então, além de você aproveitar o evento, você vai conhecer um ambiente muito bacana. Tem uma capela interessante, né, católica. Sim. Enfim, é um espaço muito bacana no centrinho de Petrópolis. Então, também é um local que dá para você, na hora do almoço, sair, dar uma passeada. Vale a pena vir para cá e aproveitar, até emendar o final de semana, que esse ano vai ser, né, quinta e sexta, dá para emendar o final de semana. A gente tem parceria com hotéis na cidade que dão desconto para quem vem para cá pelo congresso, né? Então, participem. Vai ter palestra, debate, divulgação de muitos fornecedores na área de gestão de pessoas, né, uma feira de negócios bacana, muitas atividades interativas durante o evento. Esse ano, uma novidade também que eu estou sugerindo que as pessoas que estão em processo de recolocação profissional que traga seu currículo para que a gente possa compartilhar entre as pessoas que vão participar do evento. É uma, né, muito bacana, é uma visibilidade interessante para essas pessoas. Eu tenho vários relatos de pessoas que participaram do evento e conseguiram emprego depois do evento por conta da rede de contato que amplia muito. Esse ano também, novidade, a gente vai ter um aplicativo funcionando durante o evento para facilitar essa rede de contatos. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né, que vai acontecer esse ano. Então, participem. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla, né? Então, é só acessar o Simpla, colocar lá 8º Congresso de RH Petrópolis, vai aparecer de cara. É só fazer a aquisição do ingresso. A meia entrada é direcionada para idosos, portadores de necessidades especiais, ali os PCDs, né? Pessoas com deficiência e estudantes de qualquer nível, tá? Então é só fazer a aquisição e trazer a comprovação no dia do evento, e o lote vira todo dia 10. Então, dia 10 de março vai ter mais uma virada de lote,
vai ficar um pouquinho mais caro o evento, mas também vou deixar registrado aqui que quando a gente começa a divulgar o evento é muito baratinho, gente. Então fiquem Quem atentos. compra lá no início, Quem compra no início compra quase de graça, né? Só não é de graça porque não pode ser de graça, mas é muito baratinho. Então vale a pena ficar atento, não deixar para a última hora. E ainda assim vai ter a virada, né? Então quem quiser comprar com o preço que está hoje tem que comprar até o dia 9 de março e depois vai aumentar. E provavelmente na semana do evento a gente vai ter outra virada, né? Para o dia do evento. E é o dia inteiro, né? Os 2 dias inteiros de atividades acontecendo, algumas até de forma simultânea. Então vale muito a pena vir. Sem falar que a Fernanda vai estar participando do painel sobre liderança, junto com mais 3 profissionais muito, muito renomados aí na área de liderança. Então vale a pena participar. gente, vai ser incrível, hein? Queria muito te agradecer pela sua presença. Fala pra gente qual é o Instagram do Congresso, porque a galera passa a seguir e já fica, quem não puder vir nessa edição, já fica de olho para a próxima, para já entrar na próxima. Bacana. Antes disso, eu vou te falar uma outra coisa, Fê, e a audiência toda. Existe uma caravana vindo de Friburgo Verdade. para Petrópolis. Então, fiquem atentos também lá no Instagram. Eu divulguei os contatos das pessoas que estão organizando essa caravana. Então, facilita muito vir em caravana, porque aí é o transporte, já vem com as pessoas, já vem, né, para não chegar num evento, numa cidade diferente que não conhece, sem conhecer ninguém, já vem na caravana, fica no hotel junto, sai para o happy hour no final do primeiro dia junto. É muito bacana a caravana. Então, participem. E o Instagram do Congresso é @Congresso de RH Petrópolis. Tá? E ali tem todas as informações e também tudo que já aconteceu em edições passadas. Então, ó, já fica aí o nosso convite para esse e para o próximo também, para os próximos que virão. Eu só tenho a agradecer pela sua participação mais uma vez, mesmo nessa correria que você está, né? O Congresso está aí batendo na porta, mas eu te agradeço mais uma vez por vir aqui falar sobre esse tema super importante para todos os profissionais, né? Que a gente possa, a partir desse podcast, quem puder estar lá vivenciando, né, essa experiência incrível, que a gente possa repensar mais sobre propósito, sobre legado, sobre estar presente de verdade, sabe? Sobre ter uma vida saudável mesmo. E isso parte da gente buscar autoconhecimento, e essa vai ser uma grande oportunidade de você buscar esse autoconhecimento com pessoas incríveis que estarão participando, né? Tanto as que vão entregar conhecimento, conteúdo, quanto aquelas que também estarão participando. Quem sabe você não vai sentar do lado de uma pessoa, né, que vai te dar uma inspiração, que vai te dar um grande insight, que pode te dar uma oportunidade de trabalho. A gente nunca sabe, mas se a gente não for lá e não sair da nossa zona de conforto, meu povo, as coisas não acontecem na nossa vida. é verdade. Então, eu sei que é mexer na nossa agenda, são 2 dias, né, úteis, mas é aquilo que a Analisa falou, pô, você já aproveita o final de semana em Petrópolis, já conhece uma nova cidade, enfim, o clima é maravilhoso, as pessoas são muito simpáticas e a gente tem que aprender a sair da nossa zona de conforto e buscar novos horizontes. Verdade. Então, Até porque, né, Fê, a gente só consegue mudar a nossa realidade se a gente der o primeiro passo, né? Ninguém vai fazer isso Sim. por nós. isso aí. Então, se você não der esse passo, ninguém dará. A gente espera te encontrar lá. Pode chamar a gente e falar assim, ouvi o podcast, Isso, exatamente. por isso que eu tô aqui, comprei. Eu tava falando com uma amiga, foi que semana passada. Aham. Ela me convidou, Nanisa, para ir em um de São Paulo. Aí eu falei assim, agora em março. Aham. Aí eu falei assim, É. olha, isso não dá não, mas É. eu quero te convidar para um bem mais perto, que eu posso dizer que vai ser incrível. Ela me fala. Aí eu falei, ela, acabei de comprar, tá aqui, mandou Opa. comprovante. Eu Viu? falei, opa! É isso aí, isso, boca a gente. boca, né? Porque assim, às vezes a gente fica dando desculpa, né? Que é longe, que é aqui. E às vezes o que tá próximo também, a gente também não dá esse passo. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que privilegiar você, o Congresso, as pessoas que estarão lá,
porque é um evento que está próximo da gente, que acho que representa, né, o interior do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente precisa, sim, ajudar, de alguma forma, esses projetos irem cada vez mais à frente. Eu acho que isso é super importante, é uma iniciativa incrível, parabéns. Tenho certeza que você foi iluminada quando você teve essa ideia, né? E obrigada por manter essa iluminação até hoje, que isso possa reverberar aí por muitos e muitos anos, porque você tá ajudando muita gente. Isso é muito legal. Isso não tem, como diz meu irmão, isso não tem preço. É verdade. Obrigada, Fê. Obrigada pela oportunidade de participar do seu podcast e divulgar para as pessoas, né, a sua audiência. E eu espero todo mundo aqui, espero que todo mundo me fale que ouviu o podcast e que veio para o evento. Faz muita diferença, sem dúvida. Obrigada. Com certeza. Obrigada a você. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. No podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre por que RH e líderes adoeceram, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.